Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Glória a Deus. Aqui o texto está falando de Abraão. O versículo 8 começa falando sobre ele e o seu chamado, fala ele sobre a fé dele de ir por uma terra prometida, e aí fala no versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ora, ele chega em Canaã, é um monte de terra. Será que ele estava simplesmente dizendo de Canaã? Sim e não. Era de Canaã e da nova Canaã, a vida na glória. Pode ver que Abraão é essa pessoa que vislumbra a eternidade por parte de Canaã. Ele é o pai da fé, nós somos descendentes de Abraão, e o que eu queria destacar aqui não é nem Abraão, nem a fé, mas o que eu queria destacar aqui, mais uma vez, é o versículo 10. Uma expressão que define aquilo que Deus faz. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. Amém, meus irmãos? Ninguém nem nada é como o nosso Senhor. Ele é único, ele é especial, ele é eterno, ele é soberano, e nós desfrutamos dessa obra maravilhosa e majestosa que ele criou. E nós o louvamos por isso. Isso não é só poesia, isso é revelação e verdade. E nós nos alegramos por termos a palavra dele nos iluminando, e nos atraindo e nos dizendo tudo isso daquilo que ele fez por nós. E hoje, como eu falei há pouco, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lembra, semana passada eu fiz uma pergunta sobre o esporte, sobre a orquestra sinfônica, sobre a medicina, sobre o direito, sobre a economia, a engenharia, e aí eu falei sobre a política, e eu perguntava, isso é ciência ou é arte? E ali vocês, junto comigo, construímos uma ideia, e eu acredito que foi boa para nós, essas construções, mas agora eu quero fazer uma outra pergunta ainda, porque a gente está estudando aqui a arte de interpretar, que é ciência, mas também que é arte. A homilética é a arte de se interpretar algo. Tem um texto, você precisa ter essa dupla visão nesse texto. E as escolas de Alexandria e de Antioquia são, eu diria, aquilo que falamos nas aulas passadas, escolas para que a gente possa aprender com eles. Porque, para mim, mesmo a escola de Antioquia, sendo a escola que é mais fácil para trabalharmos e aquela que nos livra de erros, a escola de Alexandria, quando usada adequadamente, só vai trazer o que? Essa combinação e só vai dar esse poder na arte de interpretar, quanto na arte de se entender melhor as coisas. Como eu falei para vocês, essas escolas elas se completam, elas se embelezam, né? E agora, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Né? Eu já li aqui o texto que eu gosto de ler sempre no início da nossa gravação, né? Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas. Agora, a grande pergunta é, o nosso culto que damos a Deus, pessoal e principalmente coletivo, é ciência ou arte? Quando eu falo ciência, leia-se estudo, técnica, profundidade. O nosso culto, ele é ciência ou ele é arte? O que vocês acham? Eu acho que é os dois. E, bom, porque eu acho que é os dois? Porque a gente oferece a nossa razão
Mas quando nós também entoamos um cântico, a gente também pode estar adorando e a gente expressa a arte através daquele cântico. E aí, Gil, e você? Também acho da mesma forma. Eu não lembro onde está um texto que fala sobre o culto racional. Racional. Romanos 12. Sim. Então eu acredito da mesma forma que, ao mesmo tempo que nós prestamos um culto ao Senhor racionalmente, com o nosso entendimento, com tudo aquilo que a gente conhece sobre Ele, que a gente ouviu sobre Ele, a gente também presta um culto para Ele em arte, né? Com a nossa espiritualidade, enfim, com as duas partes, eu acredito. Quando eu pergunto assim, é até estranho, né? Parece que, poxa, pastor, e agora? Poxa, complicou, hein? Porque, né? É ciência, é arte. Olha que interessante. Os mais estudiosos, vamos pegar aqui, os históricos que gostam muito do estudo, eles acabam fazendo mais ciência, né? Tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo. Tá na letra, não tá na letra. Quando eu falo ciência aqui, a gente tem que fazer a leitura do quê? Ciência como conhecimento, como estudo. Sabendo que ciência, é óbvio, né? Não estou me referindo apenas à ciência, à parte científica, biológica. Estou falando ciência como aptidão, como academia. Os nossos irmãos históricos, eles prestam muito esse culto racional. Podem ver que é em prol do culto racional que muitas vezes até eles pecam, né? Porque é muita razão, é muito. E aí Paulo vai falar, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque de fato a letra mata. Lembro na aula passada, a tradição oral, as escolas rabínicas, o Midrash, né? Lembram que a gente estudou um pouco sobre os judeus palestinos, e os judeus palestinos, Hillel falava bastante sobre eles, e lá tinha tanto a questão do Midrash, quanto também a questão de outros termos que derivavam do Midrash, que era o Halaká, o Haggadah, e aí a gente vai vendo o seguinte, que essas escolas, essas tradições, elas estão baseadas mais no quê? Nesse princípio acadêmico, do estudo. Nós pegamos o que é sagrado, que é um objeto de fé, e estudamos. E o povo avivado e pentecostal? É mais emotivo, é mais caliente, é mais emoção. Pode ver que, geralmente, eles não estão tão firmados na questão apenas do estudo. O estudo é importante, mas o fogo quando cai, a presença de Deus, o anjo quando vem, não é assim? É um lado mais emotivo. Agora, olha que interessante. Vamos lá. O nosso culto pessoal, a nossa devocional, ela é arte e ciência. Pode ver que nós lemos a Bíblia esperando Deus falar conosco, nas linhas e nas entrelinhas. Nós ficamos sensíveis ao toque do Espírito durante o dia, ao ouvir a voz de Deus por meio de alguém, ou de alguma coisa, uma canção, por meio de uma oração. Notem que a vida espiritual pessoal, ela tem o lado científico de estudo, de profundidade, mas ela tem o lado artístico, do improviso. Quantas foram as vezes na nossa vida que Deus usou circunstâncias, pessoas, acontecimentos para falar conosco? Muitas vezes assistindo um filme, vendo uma reportagem, vem o Espírito Santo e preste atenção, meu filho, não é assim? O que é isso? É muito mais do que ciência. Você não mensura. Pode ver que a Bíblia vai falar que a própria Bíblia em Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É um livro que você não acorrenta. As palavras elas são espirituais, elas são poderosas, mas elas são técnicas. Elas estão ali. Então, o nosso culto pessoal, eu diria, ele é arte, mas ele é ciência. E na igreja, pastor, irmãos, na igreja, eu diria que é muito mais arte. Toda liturgia, o que é uma liturgia? É arte.
Adorar a Deus é arte. Nos reunimos, temos ordem no culto, todos sentam, levantam, dão abertura, termos técnicos, linguagens sagradas, cumprimentos sagrados, jargões sagrados, adoração. Quer uma expressão mais artística do que adoração, meus irmãos? Podem ver que a própria Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é leis, profetas, livros históricos e poéticos. Deus deixa uma quantidade enorme da revelação dele sendo artística de propósito. É como se Deus falasse: meus filhos, abram os olhos, eu estou nas artes e eu quero que vocês sejam artistas. O culto que Abraão fazia, o culto em que Moisés fazia, e depois da revelação do tabernáculo, e depois com Davi, na reestruturação do culto, meus irmãos, quer mais arte do que isso? Os porteiros, os levitas, os tocadores, os cantores. Vejam os salmos, as famílias, os grupos. Quando a gente estuda isso, a gente vê que há um critério divino separando essas pessoas. E não era diferente no Novo Testamento, até porque todo esse pano de fundo dessa adoração artística está aonde? Está lá no templo, está na prática judaica. Podem ver que quando eles iam para Jerusalém, o que acontecia? O canto dos degraus, cantando. A maneira em que eles faziam as ofertas, os gestos em que os sacerdotes enfiavam os garfos nas panelas, nas caçarolas, pegando a sua porção, tudo repleto de arte. Na hora que se fazia o sacrifício, em que o sumo sacerdote pegava o ísopo, molhava no sangue e jogava nas pessoas, eles geralmente iam nessas festas, principalmente na festa do perdão, e eles iam todos de branco, com uma veste de linho passada, e ficavam ali recebendo. E quando o sumo sacerdote aspergia o sangue na multidão, uma gota de sangue repousava sobre eles, ou pingava sobre eles, eles guardavam aquilo, porque era o símbolo do quê? Do perdão. A queima do sacrifício, a maneira em que a fumaça subia. Meus irmãos, é arte, é arte, é arte. Nosso culto até hoje é arte. Até a maneira que a gente encerra dando a bênção apostólica. E aí o culto acabou ali como congregação, como igreja, mas continua no dia a dia, no nosso particular, para o próximo culto, não é assim? O culto que fazemos a Deus, ele é muito mais arte do que ciência. Agora, olha só, guardem isso. Isso vai ser extraordinário. Semana passada, quando eu falei sobre ciência e arte, nós aprendemos que a arte é uma das ciências ou uma das faculdades que existem na nossa vida. É uma área específica. É uma área única. Se você fizer artes, você é um artista. Se você não fez artes, você não é um artista. Eu queria dizer que isso é verdade, sim, como estrutura acadêmica. Mas a arte é muito mais do que uma estrutura acadêmica. Ela permeia a nossa vida em todos os momentos. Eu acabei de dizer para vocês do culto. Talvez vocês nunca mais vão ver o culto como era. Por quê? Porque vocês vão ver, está faltando brilho ali, está faltando beleza acolá. Pode ver, irmãos, a gente entra numa igreja arrumada e limpa, toda organizada. O que é isso? É a arte. É o zelo para cultuarmos a Deus. Pode ver quando as irmãs põem um arranjo de flor, quando estão fazendo isso para o próximo, sim, mas em primeiro lugar para Deus. A ceia. No nosso último culto de ceia, a irmã chegou para mim, que está organizando, a mãe do Filipe, falou assim: pastor, eu posso comprar uma mesa? Eu falei: filha, mas comprar uma mesa só para ceia? E aí a gente começou a conversar, falei: vamos fazer outra coisa? Muda os arranjos, filha, mesa a gente tem. Tá bom, pastor. Poxa, ela fez uma cena tão linda, irmãos. Ela pegou um jarro, colocou deitado, pegou uma toalha vermelha, como se fosse vinho sendo derramado, e colocou uma bacia embaixo, uma coisa... Na hora que eu vi aqui na igreja, me deu uma alegria. Fui lá e tirei uma foto, publiquei no grupo da igreja. Um gesto de zelo, um toque, para adorar a Deus, para trazer a memória da nova aliança. Ou seja, é arte. E pode ver, irmãos, quando a gente está meio relaxado, meio na carne, a gente não liga para isso. E nós, homens, não somos tão sensíveis às artes. As mulheres são mais, porque faz parte.
Vem cá, você gosta de sair com a sua mulher toda entrochada, com calça largada, ou ela tem que estar maquiada, bonita, pintada? Uma arte faz parte da vida. A maneira que elas preparam o prato na mesa. Pode ver, a gente vive com arte, a gente só não se atém a isso. A maneira que a gente vai arrumado, irmãos, alinhado, é arte. A arte faz parte da nossa vida, ela não é uma faculdade isolada. Como instituição, como tema, ela é. Porque aí você vai ter os músicos, você vai ter os poetas, você vai ter os literários, aí você vai ter os artistas, você vai ter os dramaturgos, aí segue uma quantidade enorme de arte que existe. Mas a nossa vida, ela não é somente, eu sou um advogado sem arte, não. Na advocacia tem arte, na medicina tem arte. E aí e existem certos setores, como é o esporte, que a arte predomina, mas quando eu falei semana passada pitadas, eu não estava querendo dizer, ali foi uma figura de linguagem, como o próprio pastor Johnny disse, que estava muito escola alexandrina, alegorização, né? E é de fato. Então, na realidade, o que eu quero dizer com tudo isso? Na realidade, aqui fazendo uma definição mais concreta, mais profunda, mais substancial. O que é a arte em si? Vamos definir a arte. O que é a arte? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente aprendeu que a arte, lembra, no primário, no ginásio, educação artística, vamos desenhar. A gente achava que isso é educação. Mas eu não gosto de pintar quadro. Não. Mas quem diz? Muitas vezes você tem uma habilidade, é um tecelão, tem uma habilidade manual, você... Irmãos, é uma infinidade de coisas. Por exemplo, o marido da professora Aparecida. Irmãos, ele tem uma habilidade, irmão Antônio. Ele sabe trabalhar com ferro, sabe trabalhar com alumínio, sabe trabalhar com cimento, sabe trabalhar com... Irmãos, ele é de um capricho, ele é um artista. Ele é um artista. Sabe trabalhar com madeira, sabe trabalhar com fórmica. Tudo que ele faz é com uma excelência e com um capricho. Eu tive algumas coisas aqui em casa que eu precisava fazer, eu chamei ele pelo capricho. E eu, ao vê-lo trabalhar, eu notei o seguinte, ele é um artista, e a excelência do que ele faz. Mas ele faz com uma excelência. O problema é que nós, nessa hora, pagamos caro, né? Porque ao invés de demorar 2 dias, dura uma semana, entendeu? Mas é de uma profundidade, ou seja, ele é um artista, com as mãos, com o jeito de olhar, com a maneira de fazer. Então, muitas vezes a pessoa ela é ridicularizada por causa dessas questões. A gente olha, ele pinta um quadro, ele vende caro, então ele não é artista. Ele joga futebol, então ele não é da arte. Ele canta, toca, não. Então, quem diz? A arte é muito mais. Então, me defina a arte, por exemplo. Quer ver, para facilitar aqui essa pergunta? Me defina o que é bonito, o que é belo e o que é esplêndido. Já pararam para pensar? Difícil, hein? É muita coisa. E aí, pastor Johnny? Pois é porque é muito amplo, é difícil você definir, né? Eu acredito que é uma expressão que a gente às vezes traduz num gesto, como o senhor mesmo mencionou, né? Num trabalho, bom, sei lá. Olha só, eu aprendi de forma simples, é óbvio, mas profunda, com Lai Ribeiro, doutor Lai Ribeiro. Ele falou assim, o belo, o lindo, todo mundo sabe quem é, ou o que é, mas não sabe como explicar. Pois é. É verdade. Você É. olha uma pessoa linda, você fala, ela é linda, tá, mas me explica porque ela é linda. Aí você vai precisar de uma pessoa mais técnica. Os traços, olha como que amassando o rosto, os olhos, olha como há uma conjunção. E aí tem uma explicação técnica. Inclusive, uma pessoa muito bonita mesmo, um homem bonito, uma mulher bonita, geralmente esses traços, segundo a ciência, é porque elas estão bem próximas da perfeição. Logo, o belo, o lindo, vem de alguma coisa da parte de Deus que expressa esse lado da excelência e da perfeição.
E isso vale para toda a criação. Quer ver uma coisa? Um animal lindo. Não importa se ele é felino, se ele é equino, ele é lindo. Ele é lindo. Um pássaro lindo. Tem um pássaro feio, você fala, aquele pássaro é meio estranho. Mas tem um pássaro lindo. Você sabe que é bonito, mas você não sabe explicar, porque aí quem vai explicar é quem é da área. Assim é a arte. Mas, em tese, eu queria explicar uma coisa. Que a ciência, em outras palavras, é o lado pelo qual a gente codifica e entende algo. Na matemática, eu entendo e eu codifico. Na literatura, eu entendo e eu codifico. Qualquer área de estudo, na religião, eu entendo e eu codifico. Então, por isso que ela é uma parte mais técnica. E já a arte é a roupagem que engrandece essa parte que outrora era obscura. Por exemplo, irmãos, planeta Terra é maravilhoso ou não é? Na sua essência. Sim, Espetacular. 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 Ele é magnífico, ele é esplêndido, ele é exuberante em todos os seus sentidos. Tanto fisicamente, tanto na sua estrutura química, quanto na sua estrutura biológica, animal, vegetal, todos os setores, macro e micro. Em outras palavras, é uma expressão científica da criação de Deus, que nós, por meio do estudo, aprendemos, mas ela é muito mais do que a expressão científica, porque aquilo que aprendemos e codificamos, nós temos como ciência. Mas, na realidade, é a expressão artística do Criador. O universo. Hoje, a gente conhece um pouco mais sobre o universo, sobre buraco de minhoca, luz, aquelas questões de luz escuras, energia escura, e aí vai, tantas coisas que têm se descoberto. Percebam que o universo ele é harmônico. Tudo é harmônico. É perfeito. É artístico. A arte engloba a ciência. A arte é como se fosse aquilo pelo qual Deus se revela para todos nós. E a ciência é aquilo que a gente entende da criação. Por que eu estou falando isso? Quem é o maior artista do universo? É o Criador, meus irmãos. Ele é o maior artista. Tudo que ele faz é com arte, com beleza, com doçura, com exuberância. Então, quando eu falo sobre ciência é a parte que entendemos, é a parte que codificamos, é a parte que notamos. Mas a arte é isso que embeleza. Que hora dá uma ideia e a gente compreende, e hora a gente nem compreende. Por exemplo, o mundo espiritual. Dá para a gente definir o mundo espiritual? Não dá. Mas é artístico, é exuberante, é espirituoso, é glorioso. Então, diante de tudo isso, só estou falando tudo isso e estou gastando esse tempão para poder dizer o seguinte, que tanto a ciência quanto a arte caminham conosco o tempo todo em todas as áreas. E saber discernir e apreciá-las e vivenciá-las, em qualquer que seja o setor, a gente só ganha com isso. Quando semana passada eu falei da política, que entender a política como arte, eu não estava trazendo a política como um objeto insignificante quanto é a música. Quando eu comparei a política como arte, por exemplo, eu não quis dizer que a política é a mesma coisa do futebol. Hoje, por exemplo, aqui, quando eu falei que a igreja e o culto que fazemos a Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva é muito mais artístico, eu também não estou querendo inferiorizar o culto, mas eu estou querendo enobrecer o grande artista e edificador do universo, que é o Senhor, para que a gente aprenda com ele, porque aí a vida vai se tornar mais leve, mais agradável. E aquilo que é ciência, a gente se aprofunda. E aquilo que é ciência, a gente busca. Para quê? Para que a gente realmente tenha essa doçura, tenha essa leveza. Porque podem ver, meus irmãos, nem todo mundo é poeta, mas a gente pode pedir emprestado o poema do poeta para falar uma poesia para nossa esposa. Nem todo mundo é músico, que vai compor um salmo,
mas a gente pode pegar o salmo emprestado do irmão e no momento de quebrantamento e de doação, entrar diante de Deus e adorar o Eterno. Nem todo mundo é um cantor, mas juntamente com as dezenas e centenas de vozes do coral da igreja, a gente se une aos santos e juntamente com os santos anjos que também cantam sem parar a Deus, porque eles também são artistas e lá no céu eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e junto com a congregação, com os levitas que nos levam à adoração, e com os santos anjos no céu, a gente adora o Criador. É um toque artístico, porque a arte veio de Deus, e tudo que é belo, extraordinário e espetacular é a criação de Deus. E a gente não pode achar que a arte é do diabo, que o belo é do diabo. Não, não, não. O diabo pegou emprestado, mas, de fato, tudo isso é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quis gastar esse tempo aqui, porque eu acho que isso daqui faz parte da nossa matéria, da nossa compreensão, e vocês vão aprender muito mais sobre isso no próximo módulo, que é a arte de pregar. A arte de pregar. A pregação é o momento mais artístico do culto, onde o pregador é o orador que fala em nome de Deus, e a gente para ali para ouvir a voz de Deus. Podem ver que um grande pregador, ele consegue transmitir uma mensagem poderosa, claro, unido à sua vida, unido ao seu caráter, à sua disposição, à sua piedade, e ele consegue ser aquele que fala da parte de Deus. É diferente. Não é um momento apenas ali performático, mas tem performance. Eu diria que o momento da pregação também é um momento artístico, com choro, com dramas, com emoção, com razão, com ciência, estudo bíblico, levando o quê? A palavra de Deus ao coração daquele que precisa. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui esse presente de novo para vocês aqui, espero que seja muito útil, porque para mim, ao falar sobre isso, dá vontade de não parar, mas a gente tem um livro para seguir, então bora seguir para o livro.